A caixa riu daquele idoso negro na fila, julgando-o por suas roupas gastas e mãos calejadas. Um erro fatal. Mal sabia ela que, em minutos, aquele homem mudaria para sempre o destino de todos naquela agência bancária de luxo. Próximo! Anda logo, vovô! Não tenho o dia todo! A voz de Jéssica, a caixa, cortou o ar-condicionado do banco como uma navalha. Senhor Matias se aproximou do balcão de mármore polido, seus passos lentos e deliberados. Ele sentia os olhares impacientes da fila atrás dele. Um conjunto de ternos caros e sapatos brilhantes. Jéssica revirou os olhos. O som de seu bufo foi alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Ela pegou um formulário e o empurrou na direção dele com a ponta dos dedos, como se tocasse em algo sujo. Sabe ler, senhor? Ou precisa de ajuda para preencher? A pergunta pingava sarcasmo e desprezo. Um murmúrio percorreu a fila. Um homem de terno atrás de Matias balançou a cabeça olhando para o relógio de pulso com irritação explícita. A humilhação era um espetáculo silencioso e a plateia parecia se divertir com a cena. Jéssica, sentindo-se encorajada pelo apoio tácito, aumentou o tom. Vamos, senhor, preciso de agilidade. Se não consegue preencher, a fila de prioridade é para assuntos rápidos, não para quem está aprendendo a escrever. O rosto de Matias permaneceu uma máscara de calma, mas seus olhos, profundos e cansados, fixaram-se nos dela. Ele não disse uma palavra, apenas pegou a caneta com uma mão que tremia levemente, não de medo, mas de uma vida inteira de trabalho duro. A tensão era palpável. Cada segundo de seu silêncio parecia um desafio mudo, uma contagem regressiva que só ele entendia. Jéssica perdeu a paciência. Ela bateu com a caneta no balcão de mármore. O som ecoou pelo salão silencioso. Olha, volte quando tiver algo que valha o meu tempo. O rosto de Matias permaneceu impassível, seus olhos nunca deixando os dela. O que ela não sabia sobre o papel que ele segurava? Essa história vai te chocar. Para não perder o desfecho impressionante e outras vinganças como esta, inscreva-se agora e ative o sino. Você não vai querer ficar de fora. O som seco da caneta de Jéssica batendo no mármore foi como um tiro de partida na mente de Matias. Não o som de uma caneta, mas o eco metálico de um martelo. O cheiro de couro e graxa invadiu suas narinas, e o banco de luxo desapareceu. Ele estava de volta à pequena oficina de sapatos de seu pai, décadas atrás. Um menino de pés descalços observando mãos fortes e gentis darem vida à matéria. O sol da tarde entrava pela janela empoeirada, iluminando as partículas de couro que dançavam no ar. Seu pai, um homem de poucas palavras e um sorriso largo, segurava um sapato feminino delicado, quase destruído. Olhe, Matias, disse ele, a voz grave e calma. As pessoas julgam o livro pela capa e o homem pelo sapato, mas o verdadeiro valor está na costura, no que está por dentro. Lembre-se disso. O menino assentiu, fascinado, enquanto o pai começava o trabalho meticuloso de restauração. Aquele momento era a mais pura felicidade. O cheiro do trabalho honesto, a segurança da presença paterna e uma lição que ele guardaria para sempre. A promessa de um futuro construído com as próprias mãos. O cheiro de couro se dissipou, substituído pelo odor de desinfetante barato de uma loja de departamentos. Matias, agora um adolescente de 16 anos, sentia o olhar acusador do gerente da loja queimando sua nuca. Um relógio havia sumido de uma prateleira. Ele era o único cliente negro na seção. Esvazie os bolsos, garoto. A ordem veio fria, carregada de um preconceito que ele ainda não entendia completamente, mas já sentia na pele. Ele obedeceu, o rosto ardendo de vergonha, enquanto tirava um lenço e algumas moedas. O relógio não estava lá. Não houve pedido de desculpas. Apenas um "pode ir" que soou como uma sentença. Aquele dia, a lição de seu pai foi testada.
A costura interna, o valor que ninguém via, parecia não importar para o mundo. Anos mais tarde, a memória daquela humilhação foi o combustível. Matias, já um homem feito, estava na frente de um galpão abandonado, o primeiro imóvel de sua futura fábrica de calçados. Ele segurava a escritura com as mãos trêmulas. Ali, de pé sobre o concreto rachado, ele fez um juramento silencioso. Ele construiria um império, não por ostentação, mas por respeito. Um império onde o valor de uma pessoa seria medido por seu caráter, não pela cor de sua pele ou pelas roupas que vestia. Ele se tornaria tão grande que ninguém nunca mais ousaria julgá-lo por sua aparência. Cada sapato que sua fábrica produzisse carregaria a lição de seu pai. A verdadeira qualidade está por dentro. Senhor, está me ouvindo? A voz de Jéssica, afiada e irritada, rasgou o véu do tempo. A oficina, a loja, o galpão, tudo se desfez. Matias piscou, de volta ao presente frio e hostil da agência bancária. Ele olhou para suas próprias mãos, as mesmas mãos que construíram um império a partir do nada, agora sendo desprezadas por uma jovem que não via nada além de pele enrugada e roupas simples. O contraste entre a promessa que ele fez a si mesmo e a humilhação que estava sofrendo acendeu uma chama fria em seu peito. A calma em seu rosto não era resignação. Era o silêncio antes da tempestade. Uma nova decisão se formou, sólida como o mármore sob seus cotovelos. Ele não estava mais ali apenas para fazer uma transação. Ele estava ali para dar uma lição. Ignorando a caneta caída e o desprezo de Jéssica, Matias ajeitou o corpo, a postura subitamente mais ereta. Ele deslizou o formulário de volta pelo mármore, o mesmo que ela havia empurrado com nojo. Sua voz saiu calma, mas com um peso que fez Jéssica parar seu movimento para chamar o segurança. Eu não preciso de ajuda para preencher, minha jovem. Preciso que a senhorita processe esta transferência. Ele apontou um dedo calejado para o campo do valor. Jéssica baixou os olhos, mais por reflexo do que por vontade. E um esgar de incredulidade tomou seu rosto antes de se transformar em um sorriso de escárnio. Transferência? O senhor está no guichê errado, e com o formulário errado, e provavelmente no banco errado. Tenho certeza de que estou no lugar certo, Matias insistiu, a paciência em sua voz começando a soar como uma ameaça velada. Eu desejo transferir o montante indicado para a conta da Fundação O Calçado que Acolhe. É uma nova instituição de caridade. Os dados da conta estão aí. Ele tentava ser direto, mostrar o propósito. Ele não queria apenas justiça para si. Ele queria cumprir a meta do dia. Fundar oficialmente a instituição que honraria a memória de seu pai. Era um ato concreto. Um desejo visualizado em um pedaço de papel. Mas Jéssica era uma muralha. Ela não via um filantropo, via um velho confuso, talvez senil, ou pior, um golpista. Fundação? Senhor, por favor, ela disse, o tom agora falsamente condescendente, como se falasse com uma criança. Transações desse porte, ela fez aspas no ar, exigem agendamento prévio com a gerência. Não são feitas no caixa, muito menos por... Bem, o senhor entende. O fracasso da primeira tentativa foi público. A fila atrás dele, antes um murmúrio, agora era um coro de impaciência. O homem de terno bufou audivelmente. Inacreditável, gerente! Chama o gerente! Isso é um absurdo! A tentativa de Matias de realizar seu objetivo foi bloqueada. Ele sentiu uma pontada de frustração. Uma onda de calor que subiu por seu peito. Suas mãos, pousadas no balcão, se fecharam em punhos por um instante antes que ele as forçasse a relaxar. Ele não podia perder a compostura. Não ali. Não agora. O obstáculo estava claro. O sistema, personificado naquela caixa, se recusava a vê-lo. O homem de terno conseguiu o que queria. Um homem mais velho, de cabelo grisalho impecavelmente penteado e um terno cinza que valia mais que um carro popular, emergiu de uma porta de vidro fosco.
Era Ricardo, o gerente. Ele caminhou com um ar de autoridade entediada, seu olhar varrendo a situação com desinteresse profissional, até pousar em Matias. A mudança em sua expressão foi sutil, mas imediata. O profissionalismo deu lugar a um fastio mal disfarçado. Jéssica, qual o problema aqui? A voz de Ricardo era macia, mas fria. Este senhor, Jéssica começou apontando para Matias como se ele fosse uma peça de mobília fora do lugar, está insistindo em fazer uma transação de um valor astronômico. Sem agendamento, sem histórico, está atrapalhando a todos. Ricardo nem se deu ao trabalho de olhar para o formulário. Seu foco estava em Matias, um olhar que o media de cima a baixo, dos sapatos gastos à camisa simples. Era o mesmo olhar do gerente da loja de departamentos, décadas atrás. Um olhar que já o havia condenado. Senhor, Ricardo disse, o tratamento formal era uma ofensa em si. Agradeço seu interesse em nossos serviços, mas talvez esta não seja a agência mais adequada ao seu perfil. Temos outras filiais na cidade que talvez possam atendê-lo melhor. Era um eufemismo para saia da minha agência. O bloqueio não era mais apenas uma caixa impaciente, era o sistema, com seu líder, expulsando-o ativamente. Meu perfil se encaixa perfeitamente nesta agência, Matias respondeu, a voz firme. Sou cliente deste banco há mais de 30 anos. Talvez o senhor devesse verificar isso antes de me convidar a sair. A afirmação pegou Ricardo de surpresa por um segundo. Um lampejo de incerteza cruzou seu rosto. Mas foi apenas um lampejo. Ele se recompôs, a arrogância vencendo a prudência. 30 anos? Duvido muito. Jéssica, pode chamar o segurança, por favor? Acompanhe o senhor até a saída. A derrota foi pequena, mas a dor foi imensa. Ser expulso do banco que guardava o fruto de uma vida inteira de trabalho por um gerente que se recusava a fazer uma simples verificação. A humilhação era um veneno lento e Matias o sentia se espalhar. Ele deu um passo para trás, não pela ordem do gerente, mas pelo peso daquele momento. Enquanto o segurança, um homem corpulento e sem expressão, começava a caminhar em sua direção, a mente de Matias vacilou. A dúvida, uma serpente fria, se enrolou em seu estômago. Talvez eles estivessem certos. Talvez ele não pertencesse àquele lugar. O mundo que ele construiu, o império dos calçados, parecia distante, uma realidade paralela. Ali, naquela agência, ele era apenas um velho negro de roupas simples. A memória da acusação de roubo na adolescência voltou com força total. A vergonha, o sentimento de impotência. Ele sentiu o mesmo ardor no rosto. E se ele estivesse errado? E se lutar fosse inútil? O preconceito era uma montanha e ele era apenas um homem com uma picareta. Talvez fosse mais fácil apenas ir embora, fazer a transferência em outro lugar, em outro dia, deixar para lá. O cansaço de 72 anos pesou em seus ombros. Perder o respeito de uma caixa e de um gerente arrogante. O que isso significava? No grande esquema de sua vida, ele já havia provado seu valor para si mesmo. Ele olhou para o rosto triunfante de Jéssica e para a indiferença presunçosa de Ricardo. Viu o segurança se aproximando, pronto para colocá-lo para fora, como se fosse lixo. E então ele se lembrou do rosto de seu pai, da promessa silenciosa feita no galpão abandonado. Ele não construiu seu legado para se esconder ou recuar na primeira batalha. Ele o construiu para que um dia, homens como Ricardo e mulheres como Jéssica fossem forçados a enxergar além da capa. Desistir agora não seria apenas uma derrota pessoal. Seria uma traição a tudo o que ele representava. Seria dizer ao menino assustado na loja de departamentos que o gerente estava certo. Não. A serpente da dúvida foi esmagada. O cansaço se dissipou, substituído por uma clareza de propósito tão afiada quanto um bisturi. Ele não iria a lugar nenhum. Ele não iria apenas fazer a transferência.
Ele iria comprar o banco, se fosse preciso, mas não sairia daquela agência derrotado. A decisão foi tomada. A hesitação em seus olhos deu lugar a uma determinação de aço. Ele olhou para o segurança que se aproximava e, com uma voz que não admitia contestação, disse: "Eu não vou a lugar nenhum. Chame o presidente do conselho deste banco. O nome dele é Roberto Amaral. Diga a ele que Matias Oliveira está esperando e que ele tem 5 minutos." A menção do nome de Roberto Amaral, o presidente do conselho, pairou no ar como uma granada prestes a explodir. Por um instante, um silêncio atordoado caiu sobre a agência. O segurança parou no meio do caminho, confuso. Ricardo, o gerente, piscou, processando a audácia, mas a incredulidade rapidamente se transformou em fúria. A ideia de que aquele homem, aquele velho de roupas gastas, pudesse ter uma linha direta com o topo da hierarquia era tão absurda que só podia ser uma provocação. "Chega!" Ricardo vociferou, o rosto vermelho de raiva. Ele se virou para a plateia de clientes, buscando solidariedade. "Senhoras e senhores, peço desculpas por este transtorno. Este senhor está claramente perturbado e se recusa a sair. Ele está agora mencionando nosso presidente, uma clara tentativa de intimidação." Jéssica, vendo a reação do chefe, sentiu-se validada e dobrou a aposta na humilhação. Com a voz alta para que todos na fila pudessem ouvir claramente, ela disse: "Perturbado é pouco, Ricardo. Ele acha que vai transferir milhões que não tem e ainda conhece o Dr. Amaral. Acho que alguém esqueceu de tomar o remédio hoje." A primeira ofensa foi lançada, transformando a situação de um problema de atendimento em um espetáculo público sobre a sanidade de Matias. Ele tentou manter a dignidade, a postura ereta, o olhar fixo em Ricardo, ignorando a caixa. Ele não podia deixar que a raiva o consumisse. "Eu não estou perturbado. Estou tentando exercer meu direito como cliente. Uma simples verificação de identidade resolveria tudo." Sua voz era razoável, calma, mas foi engolida pela atmosfera de circo que Jéssica e Ricardo estavam criando. A plateia, antes apenas impaciente, agora assistia com um interesse mórbido, como quem observa um acidente de carro em câmera lenta. Ninguém interveio. Eram espectadores passivos do linchamento moral que se desenrolava. Ricardo, percebendo que tinha o público a seu favor, decidiu escalar. Ele não queria apenas expulsar Matias. Ele queria aniquilá-lo, fazer dele um exemplo. Ele se aproximou de Matias, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de sua loção pós-barba cara era enjoativo. "Direito de cliente?" Ricardo zombou, a voz baixa e ameaçadora. "Você não tem direitos aqui. Você é um problema. Um problema que estou prestes a resolver." Ele se virou para o homem de terno que havia reclamado antes. "O senhor, por exemplo, um empresário ocupado com negócios de verdade para tratar, sendo atrasado por este... Ele não completou a frase, deixando que o desprezo preenchesse a lacuna. O homem de terno, sentindo-se incluído e valorizado pelo gerente, inflou o peito. "Exatamente. Perdi minha manhã por causa dessa palhaçada. Se ele não tem dinheiro, que vá para um banco popular para o lugar dele." A humilhação, antes liderada por Jéssica, agora se tornava coletiva. Outra cliente, uma mulher com um colar de pérolas, acrescentou: "Isso mesmo. Que falta de respeito conosco, os verdadeiros clientes." O veneno se espalhou. Cochichos se transformaram em risadas abafadas. Jéssica sorria abertamente, saboreando a vitória. Matias estava ilhado, o alvo de um desprezo que crescia em ondas. Ele sentia o peso de dezenas de olhos julgadores, cada um uma pequena pedra atirada contra ele. A solidão era esmagadora. Foi então que ele decidiu tentar se defender. Era um respiro crítico, uma última tentativa de apelar à razão antes que a situação se tornasse irrecuperável.
Ele ergueu a mão não em súplica, mas pedindo a palavra, um gesto de dignidade em meio ao caos. Vocês não me conhecem, ele disse, a voz mais alta agora, projetada para superar os murmúrios. Vocês olham para mim e veem um velho, um pobre, mas minha história, o dinheiro que eu ganhei com estas mãos. Ele ergueu as mãos calejadas. Ajudou a construir parte desta cidade. O nome da minha empresa está nos sapatos que talvez alguns de vocês estejam usando agora. Por 30 segundos, pareceu que ia funcionar. Um silêncio tenso se instalou novamente. A certeza de suas palavras, a menção de uma empresa, de uma história, plantou uma semente de dúvida. O homem de terno franziu a testa, olhando discretamente para os próprios sapatos. A mulher de pérolas parou de sorrir. Matias sentiu uma pequena onda de esperança. Talvez, apenas talvez, ele pudesse atravessar a muralha de preconceito. Mas a esperança foi esmagada com uma brutalidade calculada. Jéssica soltou uma gargalhada alta, estridente e cruel. Foi tão repentina e tão cheia de escárnio que quebrou o feitiço instantaneamente. Sapatos? Ah, por favor. Ela gargalhou segurando a barriga como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Agora ele é um magnata dos sapatos. O que vem depois? O senhor é o dono secreto do banco também? A plateia, liberada da dúvida pela risada dela, explodiu em gargalhadas. A pequena vitória de Matias foi transformada na parte mais engraçada da piada. A humilhação voltou, 10 vezes pior. Ele foi esmagado. Ricardo deu o golpe final. Ele pegou o formulário de transferência da mão de Matias, que, surpreso pela ação, não resistiu. O gerente o ergueu no ar para que todos vissem, como um troféu. Vejam todos! O magnata dos sapatos quer doar 10 milhões de reais. Ele anunciou, a voz pingando sarcasmo. 10 milhões! O senhor não tem nem 10 reais para um café, quanto mais 10 milhões para a caridade. Este foi o ataque pessoal, o mais devastador. Não era mais sobre sua aparência. Era sobre seu propósito, sobre a fundação que levaria o nome de seu pai. Ricardo não estava apenas humilhando o homem, estava profanando seu sonho. Matias ficou sem resposta. As palavras morreram em sua garganta. O que ele poderia dizer? Qualquer protesto só alimentaria mais o escárnio. Ele olhou ao redor, para os rostos que riam, para a satisfação cruel no rosto de Jéssica, para o triunfo arrogante no de Ricardo. Ele estava completamente só, abandonado em uma ilha de desprezo. Com um gesto final de poder, Ricardo amassou o formulário com força, transformando o sonho de Matias em uma bola de papel inútil. Ele não o jogou no lixo, ele o jogou no chão, aos pés de Matias. Segurança! Ricardo ordenou, a voz agora fria e final. Tire este lixo daqui. A plateia se calou, observando o ato final. O segurança se aproximou e, pela primeira vez, tocou em Matias, um aperto firme em seu braço. O mundo de Matias se reduziu àquele toque, àquele aperto, a bola de papel amassada no chão. Ele não sentia mais raiva, apenas um vazio gelado. A derrota era absoluta, eles não sabem. O segurança conduziu Matias para fora da agência. O aperto em seu braço não era violento, mas era firme, humilhante, um lembrete físico de sua expulsão. As portas de vidro se fecharam atrás dele, abafando o som das risadas e dos negócios que voltavam ao normal. O sol da manhã o atingiu, forte e indiferente. Ele se sentia exposto, nu. O barulho da rua, os carros passando, as pessoas em suas vidas apressadas, tudo parecia distante, um filme sem som. Ele caminhou mecanicamente até um banco de praça vazio, do outro lado da rua, de frente para a agência que o havia cuspido para fora. Ele se sentou, o corpo pesado de uma exaustão que não era física, mas da alma. O segurança o observou por um momento e depois voltou para dentro. Matias estava sozinho.
Ele olhou para a fachada de vidro e mármore do banco, um monumento à riqueza e ao poder do qual ele fora excluído. A bola de papel amassado, o formulário de sua fundação, ainda estava em sua mão. Ele a havia pegado do chão em um último ato de desafio instintivo antes de ser arrastado para fora. Ele abriu a mão e olhou para o papel. As palavras "Fundação o calçado que acolhe" estavam quase ilegíveis, distorcidas pela fúria de Ricardo. Uma onda de desespero o atingiu. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez ele fosse apenas um velho tolo com um sonho grande demais. A imagem de seu pai, o cheiro de couro, a promessa silenciosa no galpão. Tudo parecia uma fantasia infantil agora. O mundo real era aquele banco. Eram aqueles rostos rindo dele. O que adiantava ter um império se no fim do dia ele ainda era visto como nada? A vontade de lutar o abandonou. Talvez fosse hora de ir para casa, lamber as feridas, esquecer tudo, desistir. O pensamento era sedutor, um alívio para a dor aguda da humilhação. Ele estava prestes a deixar o papel cair de sua mão, a deixar o vento levar os restos de seu sonho, quando algo chamou sua atenção. No verso do formulário, visível através do papel amassado, estava o rascunho de um logotipo que ele havia desenhado na noite anterior. Eram duas mãos, uma segurando a outra, formando a silhueta de um sapato. As mãos de seu pai segurando as suas. A imagem era um soco em seu estômago. Não era sobre o dinheiro, não era sobre o banco, era sobre o legado, era sobre a promessa de que nenhuma mão que trabalhasse duro seria desprezada. Desistir agora seria cuspir no túmulo de seu pai. Uma nova energia, nascida da raiva e do amor, percorreu seu corpo. O desespero se transformou em uma fúria fria e calculista. Eles não o haviam derrotado. Eles apenas o haviam despertado. Ele pegou seu celular do bolso. Não era um smartphone de última geração, mas um modelo mais antigo, robusto, feito para durar. Seus dedos, ainda tremendo um pouco, discaram um número da memória. A chamada foi atendida no segundo toque. "Lucas, é o Matias." A voz do outro lado era jovem, enérgica e cheia de respeito. "Senhor Matias, como está? Conseguiu resolver a transferência para a fundação?" Matias fechou os olhos por um momento, a cena no banco passando por sua mente. "Não exatamente, meu filho. Tivemos um contratempo. Preciso de você. Agora!" Houve uma pausa. Lucas conhecia Matias há anos. Ele era o filho de seu antigo contador, um jovem advogado brilhante que Matias havia praticamente adotado como seu braço direito. Lucas sabia que a calma na voz de seu mentor era um sinal de perigo. "Onde o senhor está?" A voz de Lucas já tinha um tom de urgência. "Estou na praça, em frente à agência principal do Banco Magnatus, na Avenida Central. Estou a 10 minutos daí. Não saia." "O que aconteceu?" Matias olhou para o nome do gerente Ricardo, que ele havia memorizado. O gerente, um tal de Ricardo, e uma caixa chamada Jéssica, decidiram que eu não era digno de ser cliente deles. Lucas ficou em silêncio por um momento. Quando falou de novo, sua voz era gélida. "Ricardo. Ricardo Bastos? O mesmo que está sendo investigado internamente por movimentações suspeitas? Senhor Matias, eles não apenas o humilharam. Eles cometeram um erro que vai custar a carreira deles. Estou a caminho. Nós vamos resolver isso." A chamada terminou. Matias olhou para o celular, depois para o banco. A primeira pista havia surgido, não por acaso, mas porque ele decidiu lutar. A humilhação havia lhe dado um alvo e o destino uma arma. Ele não precisava mais procurar um aliado. O aliado estava vindo até ele. E juntos, eles não iriam apenas fazer uma transferência. Eles iriam começar uma guerra. Menos de 10 minutos depois, um carro preto e elegante parou bruscamente ao lado da praça. Lucas saiu do veículo antes mesmo que o motorista pudesse abrir a porta. Ele era a antítese de Matias em aparência. Jovem,
por volta dos 30 anos, vestindo um terno azul marinho perfeitamente cortado e sapatos que brilhavam sob o sol. Mas em seus olhos havia a mesma determinação de aço que agora animava o velho. Ele atravessou a rua, a pasta de couro na mão, e se aproximou de Matias com uma expressão de fúria contida. "Senhor Matias, eu sinto muito que tenha passado por isso", Lucas disse, a voz baixa e intensa. Ele não ofereceu um aperto de mão, mas colocou uma mão reconfortante no ombro do mentor. O gesto era de um filho para um pai. Eles não têm ideia de com quem mexeram. A chegada de Lucas foi como a cavalaria surgindo no horizonte. Sua presença exalava competência e poder. Ele abriu a pasta sobre o banco da praça, revelando um tablet. "Eu já estava investigando esse gerente, Ricardo Bastos, a pedido de um outro cliente que notou irregularidades em seus investimentos", Lucas explicou, seus dedos voando pela tela. "Ele é arrogante, mas eu não sabia que era estúpido a esse ponto. Humilhar um dos maiores acionistas do banco é suicídio corporativo." Matias ergueu uma sobrancelha. "Acionista?" "Sim, senhor." Lucas sorriu pela primeira vez. "O senhor esquece que parte dos lucros da sua empresa é reinvestida em ações diversificadas. O senhor possui 3% do conglomerado Magnatus. Não é um acionista majoritário, mas é grande o suficiente para exigir uma reunião com o conselho a qualquer momento. Ricardo deveria saber disso. O sistema dele teria mostrado se ele tivesse se dado ao trabalho de digitar seu nome." A credibilidade de Lucas foi estabelecida não apenas por sua lealdade, mas por sua informação. Ele não estava ali apenas para oferecer apoio moral, ele estava ali com um arsenal. Eles não apenas o humilharam, Senhor. Eles lhe deram a arma para destruí-los, e nós vamos usá-la. Vamos acabar com a carreira deles hoje. A promessa não era vazia. Era um plano de ação. A raiva no peito de Matias, antes uma chama difusa, agora se concentrava em um ponto focal. A humilhação dava lugar a uma fúria gelada e estratégica. Ele não era mais a vítima. Era o caçador. "Mostre-me", Matias disse a voz firme. Lucas virou o tablet para ele. Na tela havia uma teia de transações, e-mails codificados e extratos bancários. "Esta é a primeira revelação", disse Lucas, apontando para uma série de transferências que saíam de contas de clientes idosos e de baixo movimento e iam para uma empresa de fachada chamada Soluções Prime. "Ricardo tem um esquema. Ele identifica contas com pouca supervisão, desvia pequenas quantias, quase imperceptíveis, e as canaliza para essa empresa. Ao longo de um ano, estamos falando de milhões." Matias olhou para os nomes dos clientes lesados. Eram pessoas como ele, nomes comuns, provavelmente aposentados, que confiavam no banco para proteger suas economias de uma vida. "E a Caixa? A Jéssica?", perguntou Matias. "Ela é a facilitadora", Lucas continuou, abrindo outra pasta de arquivos. "Ela aprova as transações no sistema, marcando-as como taxas administrativas ou ajustes de conta. Em troca, ela recebe uma comissão depositada na conta da mãe dela. É um esquema amador, mas eficaz, porque ninguém nunca suspeitaria de uma simples caixa. A extensão da traição era muito maior do que uma simples grosseria. Era um crime. A raiva de Matias se transformou em algo mais profundo. Um senso de responsabilidade. Ele não estava mais lutando apenas por sua própria honra, mas por todos os outros clientes que estavam sendo roubados silenciosamente. O medo e a humilhação que ele sentiu haviam se evaporado completamente, substituídos por uma determinação implacável. O plano começou a se formar em sua mente, não apenas para expor Ricardo e Jéssica, mas para purgar a corrupção que eles representavam. "Eles precisam ser pegos em flagrante", Matias murmurou, mais para si mesmo.
Exatamente, concordou Lucas, antecipando seu pensamento. E é aí que a estupidez deles se torna nossa maior vantagem. Eu invadi o sistema de agendamento de Ricardo. Ele tem uma reunião em 15 minutos com o dono das Soluções Prime para autorizar a maior retirada até agora. E adivinha quem é o dono? Lucas ampliou a foto do perfil do cliente. O rosto sorridente e presunçoso do homem de terno, que havia zombado de Matias na fila, apareceu na tela. "O nosso empresário ocupado", disse Matias, um sorriso frio surgindo em seus lábios pela primeira vez naquele dia. "A prova decisiva", Lucas confirmou, "será a própria transação. Eles vão transferir R$500 mil hoje. Eu já alertei a auditoria interna do banco, que está monitorando tudo remotamente. Eles só precisam de uma confirmação visual, uma prova irrefutável de que Ricardo autorizou a transação conscientemente. E é isso que vamos dar a eles." O momento eureka estalou no ar entre eles. O plano era perfeito. Eles não precisavam invadir o banco. Eles só precisavam entrar e deixar que os criminosos se enforcassem com a própria corda. "Quando e onde?" perguntou Matias. "Agora, na sala de reuniões dele. Eles acham que estão seguros lá", disse Lucas, já se levantando. "Vamos dar a eles o show que eles queriam." Eles começaram a caminhar de volta para a entrada do banco. A postura de Matias havia mudado. Ele não andava mais como um velho cansado, mas como um general indo para a batalha. Quando chegaram à porta de vidro, o mesmo segurança que o havia expulsado se colocou no caminho, o rosto uma máscara de hostilidade. "O senhor de novo?" O gerente foi claro. "O senhor não é bem-vindo aqui." O plano quase falhou antes de começar. O segurança era um obstáculo físico que eles não haviam previsto em detalhes. A tensão subiu. Por um segundo, pareceu que teriam que forçar a passagem, causando um escândalo que poderia arruinar o elemento surpresa. Mas Lucas estava preparado. Ele não mostrou sua identificação de advogado. Em vez disso, ele deu um passo à frente, colocando-se entre o segurança e Matias. "Meu nome é Lucas Andrade, do escritório Andrade & Filhos", ele disse, a voz calma e cheia de autoridade. "E este", ele gesticulou para Matias, "é o senhor Matias Oliveira. Ele tem uma reunião agendada com o Departamento de Auditoria e Compliance do banco. Uma reunião sobre o gerente Ricardo Bastos. Se o senhor nos impedir de entrar, será considerado obstrução de uma investigação interna e cumplicidade em fraude. O senhor quer mesmo que seu nome apareça nesse relatório?" O segurança empalideceu. A menção de auditoria, fraude e cumplicidade o atingiu como uma série de socos. Ele olhou de Lucas para Matias, a arrogância em seu rosto se desfazendo em medo e confusão. Ele recuou, abrindo a porta. Lucas olhou para Matias, um brilho de vitória em seus olhos. "É agora ou nunca." Uma pequena pausa. Se a história de Matias já tocou seu coração, deixe um curtir. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos. Uma vez dentro da agência, o clima era outro. A menção de auditoria por Lucas se espalhou como fogo em palha seca entre os funcionários. Os caixas, incluindo Jéssica, lançavam olhares nervosos na direção deles. A plateia de clientes havia mudado. Alguns dos que riram agora pareciam desconfortáveis, sentindo que haviam testemunhado algo mais sério do que imaginavam. Lucas guiou Matias não para a área de espera, mas para um canto discreto perto dos elevadores privativos que levavam aos andares da diretoria. A preparação final precisava ser rápida e precisa. "Ok, o plano é o seguinte", Lucas sussurrou, mantendo a voz baixa, mas a urgência clara. "Ricardo e o sócio dele, o tal empresário, estão na sala de reuniões do mezanino. É uma sala com paredes de vidro, para que todos vejam o quão transparente ele é. Essa será a ruína dele." Ele tirou do bolso um minúsculo ponto eletrônico e o entregou a Matias. "Coloque isto no ouvido.
Eu estarei em contato direto com a equipe de auditoria, que está monitorando as câmeras e as transações em tempo real. Eles verão tudo. Eu vou narrar para o senhor o que eles estiverem fazendo para que saibamos o momento exato de agir. Matias, com as mãos surpreendentemente firmes, ajeitou o pequeno aparelho no ouvido. Era uma peça de tecnologia que parecia pertencer a outro mundo, mas naquele momento era sua melhor arma. "E o que eu faço?" perguntou Matias, focando em sua parte no plano. "O senhor e eu vamos subir até o mezanino", Lucas instruiu. "Vamos ficar do lado de fora da sala de vidro. Eles vão nos ver. Ricardo vai ficar nervoso, mas vai tentar manter a pose. Ele vai querer terminar a transação o mais rápido possível para se livrar de nós. E é exatamente isso que queremos. No momento em que a transferência for confirmada, a auditoria vai bloquear a conta das Soluções Prime e a de Ricardo. As luzes do sistema dele ficarão vermelhas. É o nosso sinal. É quando nós entramos na sala." Eles ensaiaram o confronto em sussurros. Matias não seria a vítima, ele seria o acusador. Lucas seria o suporte legal, o executor. Eles reuniram as peças: a informação privilegiada, a tecnologia de vigilância, o elemento surpresa e, o mais importante, a arrogância de Ricardo como catalisador. O momento perfeito seria o ápice de sua presunção, o segundo exato em que ele pensasse ter vencido. Tudo parecia perfeitamente alinhado. Mas como em toda armadilha bem planejada, algo quase estragou tudo. Quando eles se dirigiram ao elevador, a porta se abriu e de dentro saiu Ricardo. Sozinho. Ele não estava indo para a sala de reuniões. Estava a caminho da saída principal, com a pasta na mão, provavelmente indo para o almoço. O pânico brilhou nos olhos de Lucas por uma fração de segundo. O momento perfeito estava prestes a ser perdido. O sócio dele poderia sair por outra porta. A transação poderia ser adiada e a armadilha desarmada. Era preciso improvisar, e rápido. Sem hesitar, Lucas deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Ricardo. Ele abriu um sorriso largo e falso. "Ricardo, que sorte a nossa te encontrar. Estávamos mesmo subindo para falar com você." Ricardo parou, visivelmente irritado por ter seu caminho barrado, especialmente por Matias, que estava logo atrás de Lucas. "Eu não tenho nada para falar com vocês. Se tiverem alguma reclamação, marquem um horário. Agora, se me dão licença, estou de saída." Ele tentou desviar, mas Lucas se moveu, espelhando seu movimento. Foi então que Lucas lançou a isca, em voz alta o suficiente para que os funcionários mais próximos ouvissem. "Que pena. O pessoal da auditoria do Banco Central acabou de ligar. Estavam procurando por você. Disseram que era urgente, sobre uma transferência de R$500 mil. Mas não se preocupe, eu disse que você estava ocupado e pedi para eles esperarem." O nome Banco Central teve o efeito de um desfibrilador em Ricardo. A cor sumiu de seu rosto. Ele congelou, a mão na alça da pasta. A menção do valor exato da transação fraudulenta o convenceu de que não era um blefe. Ele olhou de Lucas para Matias, a mente trabalhando furiosamente. Ir embora agora seria uma confissão de culpa. "Banco Central?" Ele repetiu, tentando soar casual, mas a voz saiu um tom mais aguda. "Deve ser um engano. Eu não estava de saída, estava apenas indo buscar um café. Vamos para minha sala de reuniões. Podemos conversar lá." A isca foi mordida. Ricardo se virou e, com uma rigidez nervosa, os guiou de volta na direção do mezanino. Ele andava rápido, ansioso para entender a extensão do vazamento. Ao subirem as escadas, Matias viu o empresário esperando impacientemente dentro da sala de vidro, olhando para o relógio. A armadilha estava montada novamente. O último obstáculo havia sido superado pela improvisação. Quando chegaram ao topo da escada, Ricardo parou na porta da sala, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos aterrorizados. Ele gesticulou para que entrassem. Matias e Lucas trocaram um olhar. O plano havia mudado. Eles não esperariam do lado de fora.
Eles entrariam no covil dos leões. Ao entrarem na sala de reuniões, o sócio de Ricardo, cujo nome era Marcelo, levantou-se abruptamente. Ricardo, que demora? E quem são esses? Sua voz era uma mistura de arrogância e impaciência. Ele olhou para Matias com o mesmo desprezo que havia demonstrado na fila do caixa. Ricardo fechou a porta de vidro, um gesto que ele pretendia que fosse de controle, mas que pareceu o de um homem se trancando em sua própria jaula. Ele estava no auge de seu poder aparente em seu território, cercado por móveis de design e com vista para toda a agência. Ele respirou fundo, a arrogância retornando como um colete salva-vidas em um mar de pânico. Ele decidiu que a melhor defesa era um ataque brutal e confiante. Marcelo, estes são problemas que já estou resolvendo, disse Ricardo, gesticulando com desdém para Lucas e Matias. Ele se sentou na cabeceira da mesa, projetando uma imagem de poder absoluto. Este senhor, ele apontou para Matias, teve um surto psicótico no andar de baixo, alegando ser um milionário. E este, ele acenou para Lucas, é seu cuidador, eu presumo, que agora está tentando me intimidar com histórias de auditoria. Ele se reclinou na cadeira, um sorriso presunçoso no rosto. A plateia, agora composta por Marcelo, era toda dele. Não temos nada para esconder aqui. Somos um livro aberto. Auditores são bem-vindos, especialmente quando a denúncia vem de alguém que não tem nem conta neste banco. A negação era total, a confiança inabalável. Ele olhou diretamente para Matias, o desprezo queimando em seus olhos. Sabe, há uma coisa que aprendi neste ramo. Cães que ladram muito raramente mordem, e o senhor, meu caro, já ladrou demais por hoje. A frase arrogante pairou no ar. Uma sentença que ele mal sabia que se voltaria contra ele de forma espetacular. Ele se virou para Marcelo, dispensando os dois intrusos. Agora vamos ao que interessa, aquela transferência. Ele estava pronto para concluir seu crime bem na frente de seus acusadores, a demonstração máxima de seu poder e impunidade. Lucas permaneceu em pé, calmo, enquanto Ricardo abria seu notebook para iniciar a transação. Matias, seguindo as instruções silenciosas de Lucas, sentou-se à mesa em frente a Ricardo, uma presença silenciosa e imponente. O som do ponto eletrônico em seu ouvido era um zumbido baixo, a voz de um dos auditores confirmando. Eles estão no sistema. Ricardo está acessando a conta de origem. Marcelo está passando os dados das soluções Prime. Estamos gravando tudo. Antes de prosseguir, Ricardo, a voz de Lucas cortou o silêncio da sala. Gostaríamos de fazer uma última tentativa de resolver isso de forma civilizada. Ricardo riu. Civilizada? Vocês invadem minha agência, me ameaçam e querem ser civilizados? Processe a transferência, Marcelo. Marcelo, no entanto, hesitou. Ricardo, talvez devêssemos ouvir. Cale a boca, Marcelo. Processe logo. Ricardo ordenou, a fachada de calma começando a rachar. Foi o momento que Lucas esperava. Tudo bem, mas já que estamos falando de transferências, por que não começamos com a do meu cliente, senhor Matias Oliveira? Ricardo bufou. Já disse que ele não é cliente? Tem certeza? Lucas perguntou, um sorriso sutil nos lábios. Por favor, por uma questão de procedimento, apenas digite o nome dele no seu sistema. Matias Oliveira da Silva. Irritado, mas querendo acabar logo com aquilo, Ricardo digitou o nome com violência no teclado. Por um segundo, ele encarou a tela. Depois, de novo. O sangue drenou de seu rosto. A foto de Matias, uma foto tirada anos antes, mais jovem, mas inconfundível, apareceu na tela. Ao lado, o status, cliente premium. E abaixo, um número que fez Ricardo engasgar. O saldo da conta de investimentos, o portfólio de ações, os fundos, eram bilhões, não milhões, bilhões. Jéssica, que observava nervosamente através do vidro, viu a expressão do chefe e sentiu um nó no estômago. Isso é impossível.
Ricardo gaguejou, olhando de Matias para a tela. É uma fraude. A única fraude aqui, Ricardo, é a sua, disse Lucas, e colocou seu tablet sobre a mesa virado para Ricardo e Marcelo. A primeira prova. A tela mostrava o extrato da conta das Soluções Prime, com todas as pequenas transferências recebidas, incluindo os nomes dos clientes lesados. Reconhece isso? São os desvios que o senhor e a sua cúmplice Jéssica vêm fazendo há meses. Ricardo olhou para a tela, o pânico tomando conta de seus olhos. Ele tentou desacreditar. Isso é montagem. Vocês forjaram isso. É um ataque à minha reputação. Montagem, Lucas rebateu, e com um toque a tela mudou. A segunda prova. Um organograma que ligava as Soluções Prime diretamente a Marcelo como único proprietário e, mais devastador, uma gravação de áudio. Lucas apertou o play. A voz de Ricardo, inconfundível, ecoou na sala. Só mais essa transferência grande, Marcelo, e então a gente dissolve a empresa. Ninguém nunca vai saber. A gravação havia sido feita por outro cliente que Ricardo tentara recrutar para o esquema. Marcelo se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Ricardo, o que é isso? Eu não sabia de nada disso. Ele mentiu, tentando se salvar. Ricardo começou a suar frio. Sua arrogância se desfez como um castelo de areia. Ele olhou para o vidro da sala e viu os rostos chocados dos funcionários e clientes. Sua humilhação pública, que ele havia orquestrado para Matias, agora era a sua. Ele estava rachando. A gravação de áudio foi a faísca que incendiou a agência. O silêncio inicial do lado de fora da sala de vidro foi quebrado não por uma explosão, mas por um murmúrio coletivo, um som que cresceu como uma onda. Os clientes que antes riam de Matias agora se entreolhavam, os rostos uma mistura de choque e vergonha. As peças do quebra-cabeça se encaixaram em suas mentes. A humilhação do velho, a chegada do advogado, a menção da auditoria. Tudo fazia sentido agora. A primeira reação específica veio da mulher do colar de pérolas. Sua mão voou para a boca, os olhos arregalados de horror. Meu Deus! Ela sussurrou para o marido ao lado. Nós rimos dele. Nós ficamos do lado de um ladrão. O marido, que havia balançado a cabeça em concordância com Ricardo, agora parecia querer que o chão o engolisse. Jéssica, do outro lado do balcão, estava paralisada. A cor havia sumido de seu rosto, deixando-a com uma palidez cadavérica. Seus aliados, os outros caixas que haviam sorrido com suas piadas, agora se afastavam dela, criando um espaço vazio ao seu redor, como se sua culpa fosse contagiosa. Ela estava sozinha, exposta sob as luzes frias do banco. Seus olhos encontraram os de Matias através do vidro, e pela primeira vez, ela não viu um velho pobre, mas um juiz silencioso de seu destino. O murmúrio na agência se transformou em uma explosão de indignação. "Ladrão!" gritou um homem do fundo da fila. "Chamem a polícia!" bradou outro. A plateia, antes cúmplice passiva da humilhação de Matias, agora se virava violentamente contra seus algozes. A raiva que sentiam não era apenas por Ricardo, mas também por si mesmos, por terem sido tão facilmente enganados, por terem participado, mesmo que silenciosamente, da injustiça. Dentro da sala, Marcelo, em um ato de desespero para se salvar, apontou um dedo trêmulo para Ricardo. "Foi ele, foi tudo ideia dele. Ele me coagiu, disse que se eu não participasse, ele arruinaria minha empresa." A aliança dos vilões se desfez no primeiro sinal de perigo. Ricardo, encurralado, olhou para a porta, seu instinto primário gritando para que ele fugisse. Ele se levantou, mas naquele exato momento, duas figuras imponentes de terno escuro, os auditores-chefes do banco, entraram na sala, bloqueando a saída. A tentativa de fuga foi patética e curta. A plateia do lado de fora viu o momento exato em que a última rota de fuga de Ricardo foi fechada. O caçador estava definitiva e irrevogavelmente
enjaulado. A queda final de Ricardo foi tão espetacular quanto sua arrogância. Vendo os auditores e a porta bloqueada, ele tentou um último recurso desesperado: a destruição das provas. Com um movimento rápido, ele tentou fechar seu notebook, na esperança de que isso interrompesse a transferência ou apagasse os registros. Mas como se por um comando divino, a tela de seu computador piscou e ficou vermelha. Uma grande mensagem em letras brancas apareceu: acesso bloqueado. Conta sob investigação. A auditoria remota havia agido. A falha foi espetacular. O clique do notebook se fechando foi o som de sua carreira terminando. Ricardo Bastos, disse um dos auditores, a voz fria e sem emoção. O senhor está suspenso de suas funções, com efeito imediato. Por favor, entregue seus crachás e equipamentos. Foi nesse momento que a barragem se rompeu. Ricardo, o homem que minutos antes zombava da sanidade de Matias, desabou. Não! Foi um erro! Um mal-entendido! Ele gritou, a voz esganiçada pelo pânico. Ele se virou para Matias, os olhos suplicantes. Senhor Oliveira, por favor, eu não sabia, eu tenho família. Por favor, diga a eles para pararem. A confissão não foi direta, mas o desespero era uma admissão de culpa mais eloquente do que qualquer palavra. Ele estava exposto, quebrado, implorando misericórdia ao homem que ele havia tentado destruir. Matias o observou, o rosto impassível. Ele não sentia prazer na queda de Ricardo. Não havia celebração, apenas o peso sombrio da justiça sendo feita. Ele não respondeu à súplica. Ele apenas respirou fundo, um longo e lento suspiro que parecia liberar décadas de pequenas e grandes injustiças. Do lado de fora, a polícia, chamada pela equipe de auditoria, entrou na agência. Os clientes abriram caminho, seus celulares agora gravando não mais por curiosidade mórbida, mas para documentar a justiça. Jéssica, ao ver os uniformes, começou a soluçar incontrolavelmente, um som patético que não gerou simpatia de ninguém. Os policiais entraram na sala de vidro. Ricardo e Marcelo foram algemados na frente de todos. A humilhação era completa, um espelho perfeito daquela que eles haviam infligido. Enquanto Ricardo era levado, ele passou por Matias e sussurrou, a voz cheia de um veneno impotente. Você me destruiu. Matias finalmente falou, a voz baixa, apenas para que Ricardo ouvisse. Não, Ricardo. Você se destruiu no momento em que decidiu que o valor de um homem estava em suas roupas e não em sua alma. A agência ficou em silêncio enquanto os criminosos eram levados. O silêncio pós-batalha. Matias permaneceu sentado por um momento. O único som em seus ouvidos era o de sua própria respiração, calma e regular. A guerra havia acabado. Ainda sentado na sala de reuniões de vidro, Matias observou os funcionários do banco se moverem com uma urgência silenciosa, limpando a bagunça deixada pelo furacão que ele havia desencadeado. O diretor regional do banco, um homem que desceu correndo da cobertura assim que soube do ocorrido, estava agora pessoalmente no caixa, tentando acalmar os clientes. O mundo dentro da agência estava sendo reconfigurado. Lucas se aproximou e colocou a mão no ombro de Matias. Conseguimos, senhor, a justiça foi feita. Sua voz era de alívio e orgulho. Matias acenou com a cabeça, um movimento lento e cansado. Ele se levantou, o corpo sentindo o peso de toda a adrenalina que agora o abandonava. Ele não olhou para o caos ao redor. Seu foco estava no balcão do caixa, agora vazio, onde tudo começou. Ele caminhou até lá, a agência inteira observando seus passos, em silêncio. O diretor do banco, ao vê-lo se aproximar, veio correndo em sua direção. Senhor Oliveira, em nome do Banco Magnatus, eu peço as mais profundas e sinceras desculpas. O comportamento de nossos ex-funcionários foi inaceitável, imperdoável.
Qualquer coisa que o senhor precisar, qualquer coisa, por favor, me diga. Matias olhou para o homem, o rosto suando em seu terno caro, e simplesmente entregou a ele o formulário amassado que ainda segurava. Eu só queria fazer uma transferência, disse ele, a voz calma. O diretor pegou o papel como se fosse um artefato sagrado e, com as próprias mãos, processou a doação de 10 milhões de reais para a Fundação O Calçado que Acolhe. Sem dizer mais uma palavra, Matias pegou seu comprovante, virou-se e saiu da agência, deixando para trás o mundo que ele havia virado de cabeça para baixo. Ele não queria filosofia, não queria mais desculpas. Ele só queria respirar o ar de fora, o ar de um homem que havia enfrentado seus demônios e vencido. Dias depois, o contraste era gritante. Uma cena curta e silenciosa mostrava Ricardo e Jéssica em uma sala de tribunal. Os rostos pálidos, os ombros curvados, despidos de toda a arrogância. A narrativa não se deleitava em sua miséria, apenas constatava a consequência, rápida e impiedosa como um pós-fácil necessário. A cena então cortou para um terreno ensolarado em um bairro operário. A placa na frente dizia: Futuras instalações da Fundação O Calçado que Acolhe, um lugar de esperança e novas oportunidades. Matias estava lá, com as mesmas roupas simples, a camisa de flanela e as calças de brim. Ele não estava observando de longe. Estava com as mangas arregaçadas, conversando com os engenheiros, rindo com os operários, as mãos calejadas, gesticulando, enquanto ele explicava sua visão para o refeitório comunitário. Sua vida nova não era em uma mansão ou em um iate, mas ali, no meio da poeira e do barulho da construção. A mudança não estava em sua riqueza, que ele sempre teve, mas em sua ação. Ele recebeu uma ligação. Era de um conglomerado europeu oferecendo comprar sua empresa por um valor astronômico. Uma oferta que, meses antes, ele talvez considerasse como o ápice de sua carreira. Ele ouviu o representante pacientemente. Agradeço a oferta, disse Matias, olhando para as crianças da comunidade que já brincavam de bola perto do canteiro de obras. Mas minha empresa não está à venda. Meu trabalho aqui está apenas começando. Ele desligou. A confiança em sua voz era a de um homem que finalmente entendia que seu legado não seria o dinheiro que ele acumulou, mas o bem que ele poderia fazer com ele. Uma semana depois, o teste final chegou, sutil e inesperado. Matias entrou em uma pequena cafeteria perto da obra para comprar café para a equipe. A fila estava longa e um jovem, claramente um trabalhador da construção civil, de botas sujas de cimento e roupas empoeiradas, estava tendo problemas com seu cartão. Saldo insuficiente, disse o atendente, um adolescente com um ar de tédio. O jovem ficou vermelho, procurando moedas nos bolsos. A situação era um espelho do início de sua própria aprovação. A impaciência na voz do atendente, a humilhação silenciosa do homem, sendo julgado por sua aparência e situação financeira. O velho Matias talvez tivesse apenas observado, sentido pena. O Matias, que foi forjado no fogo da humilhação, agiu. Ele se aproximou do balcão. Eu pago para ele, disse ele calmamente, e quero também 20 cafés e 20 pães de queijo, para a equipe ali da obra. O atendente arregalou os olhos para o tamanho do pedido. O jovem trabalhador olhou para Matias, sem palavras. Obrigado, senhor. Muito obrigado, gaguejou o jovem. Matias apenas sorriu e colocou a mão em seu ombro. Continue o bom trabalho, meu filho. Ele pagou a conta. Uma quantia trivial para ele, mas um gesto que mudou o dia daquele jovem. Ao se virar para sair, ele olhou para o atendente e disse, sem nenhum traço de arrogância, apenas com a sabedoria de quem viveu: um pouco de gentileza não custa nada, mas vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Naquela ação simples, ele provou sua transformação. A experiência não o tornou amargo ou vingativo.
tornou-o mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais compassivo. Ele não precisava mais de um império para se sentir valorizado. Seu valor estava na xícara de café que ele oferecia, no olhar de gratidão que recebia. Ele finalmente entendeu a lição de seu pai em sua totalidade. O verdadeiro valor não está apenas na costura interna, mas na maneira como você usa essa força para consertar o mundo ao seu redor. A história de Matias nos mostra uma verdade poderosa. O caráter de uma pessoa nunca pode ser medido pela sua aparência, pela sua conta bancária ou pela opinião de quem se recusa a enxergar. É uma lição sobre dignidade, sobre a força silenciosa que reside em cada um de nós, esperando o momento certo para se revelar. Quantos Benjamins existem por aí, sendo julgados e subestimados todos os dias? Quantas Jéssicas e Ricardos usam suas pequenas posições de poder para humilhar os outros, cegos para o verdadeiro valor humano que está bem na sua frente? A vingança de Matias não foi apenas sobre expor a fraude. Foi sobre reivindicar sua humanidade. Foi uma declaração de que o respeito não é um privilégio a ser concedido, mas um direito fundamental. Ele nos ensinou que a maior riqueza não é o dinheiro, mas a capacidade de permanecer gentil em um mundo que pode ser cruel. De usar nossa força não para esmagar, mas para erguer os outros. Essa história ressoou em você? Você já se sentiu como Matias, julgado injustamente antes mesmo de ter a chance de mostrar quem você é? Ou talvez, em um momento de fraqueza, você já tenha agido como um dos espectadores silenciosos, com medo de se levantar contra a injustiça? A jornada de Matias é um espelho para todos nós, um lembrete de que temos o poder de escolher quem queremos ser em cada interação. Se você acredita que o respeito e a dignidade devem prevalecer sempre, se essa história tocou seu coração e te fez refletir, eu peço que você faça uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Deixe sua marca nesta comunidade. Comente com uma única palavra: respeito. Apenas isso. Deixe que a seção de comentários se transforme em um mural, uma onda de apoio a todos os Benjamins do mundo, mostrando que eles não estão sozinhos. Ao comentar respeito, você não está apenas interagindo com um vídeo. Você está se posicionando, está se juntando a um movimento de pessoas que acreditam na empatia e na justiça. E enquanto você está lá, se você ainda não faz parte da nossa família, clique no botão de inscrição e ative o sino. Nós contamos histórias como esta toda semana. Histórias que importam, que inspiram e que nos lembram do poder que temos para mudar o mundo. Uma atitude de cada vez. Não deixe que esta mensagem termine aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Em um mundo que muitas vezes valoriza o superficial, vamos espalhar a ideia de que o verdadeiro valor está por dentro. Junte-se a nós, comente respeito, inscreva-se e ajude a espalhar essa chama.